Os contratos de financiamento estudantil fazem uso do expediente do anatocismo, que é a cobrança de juros sobre juros em fórmula matemática de juro composto. Hoje a gente vai trazer um cálculo de um outro processo na qual o estudante quitou o contrato de financiamento estudantil e vamos verificar essas diferenças tanto no caso do cálculo realizado pela instituição financeira em detrimento do estudante com base em fórmula de juro composto, como no caso da inversão dessa metodologia, descapitalizando o juro mensal e fazendo uma projeção de capitalização do juro somente ao final do mútuo bancário. A gente vai verificar aqui basicamente duas premissas de cálculo. O contrato ele fica implícita ali entre as cláusulas do contrato a fórmula matemática adotada para a correção do saldo devedor, e aqui a gente vai trazer basicamente dois critérios de cálculos configurados aí pela cláusula 9ª do contrato, que determina a capitalização mensal de juros no saldo devedor e a correção do saldo devedor antes da amortização da prestação paga pelo estudante. Eu vou inverter a câmera para a gente verificar a planilha. Aqui, basicamente, nessa planilha, a gente tem a mesma sistemática dos cálculos realizados pela instituição financeira, no entanto, descapitalizando o juro mensal, que é calculado pela taxa anual, uma taxa com a fração mensal, que calcula o juro mensal, e esse juro é capitalizado no saldo devedor. No cálculo da instituição financeira, o valor do juro mensal ele é capitalizado mês a mês dentro do saldo para receber juro de novo, daí a ilegalidade. Aqui na planilha realizada, a gente verifica que, na realidade, o juro calculado mês a mês, ele fica sempre numa coluna lateral para ser capitalizado somente ao final do período de utilização do contrato. Então, vamos lá para algumas informações sobre a tabela aqui. A gente tem, na primeira coluna, que simula a memória de cálculo da planilha de evolução contratual fornecida pela instituição financeira, a gente tem a data da liberação do capital, o valor da taxa de juros, o valor do juro calculado sobre a taxa de 3,4%, que esse contrato é de 3,4%, e aqui a primeira informação, que o valor da taxa de juros, seja de 6%, de 3% ou de 9%, não interfere no cálculo, porque o que importa não é o valor do juro cobrado ao mês ou ao ano, mas a filosofia do cálculo, a metodologia de cálculo com base em juro composto. Então aqui a gente tem uma taxa de 3,4 anual que vai ser fracionada a uma taxa mensal. E essa taxa mensal que vai determinar o juro mensal também, de acordo com o capital liberado pela instituição financeira para a instituição de ensino, para pagamento do semestre estudado pelo estudante. Então aqui outra informação importante é a liberação do juro trimestral antes da correção do saldo devedor, ou seja, primeiro, a amortização dessas prestações pagas pelo estudante, obviamente, porque se capitalizar o juro dentro do saldo devedor antes de amortizar a prestação, eu vou amortizar o valor pago sempre sobre um valor maior, provocando, portanto, uma amortização negativa, já que o saldo devedor vai continuar a crescer ao longo dos anos, aí, em razão da incapacidade do juro trimestral de suprir o juro acumulado durante o período do curso. Então vamos lá. Como eu disse, esse cálculo tem por origem a planilha de evolução contratual fornecida pela instituição financeira, que também é chamada de memória de cálculo. Aqui está um dos documentos que a instituição fornece, onde contém ali a data da liberação do capital, o capital liberado, né? Como a gente está vendo aqui, essa planilha aqui ela já está evoluída para a fase de amortização, mas aqui só para você ter uma ideia visual, porque todo mundo que assina já tem isso em mente, né? Essa planilha ela é fornecida na ocasião da assinatura do contrato. Então, a origem do nosso cálculo também é a planilha de evolução contratual fornecida pela instituição financeira. Então, voltando aqui no cálculo, que é basicamente a reprojeção da planilha de evolução contratual da instituição financeira, com a única observação da inversão da metodologia de cálculo com base em juros simples, a gente vai verificar que o contrato ele foi assinado em 99, aqui ao final da fase de utilização tem a soma do juro do período, que é somado só ao final da conclusão da jornada universitária ao capital acumulado. Então, se eu fico somando esse juro mensal aqui calculado
toda vez sobre o saldo, eu fico somando ele no saldo devedor, o juro mensal de 0,283% vai ser calculado sobre o valor acumulado. Então você veja, eu tenho ali o juro que vai ser cada vez somado dentro do saldo devedor. Isso é irregular, eu tenho que trazer o juro numa coluna lateral e só somar no final da fase de utilização. Você vai ver a diferença agora. Aqui quando termina a fase de utilização, vai iniciar a fase de amortização, que é depois da fase de carência do contrato. O contrato de financiamento estudantil prescreve uma fase de carência de 18 meses, a depender da data da assinatura do contrato, e nesse período o estudante ainda continua pagando o mesmo valor que ele pagava quando detinha o financiamento. Esgotado esse período é que vai se iniciar, portanto, a fase de amortização. Então você perceba que na coluna com o valor em vermelho é o valor pago pelo estudante durante esse período de carência, ele estava em R$ 263. Quando finalizou o período de carência, o valor já subiu para R$ 608,74. Daqui para cá é que começa a dificuldade de muitos estudantes, já que aqui de fato vai começar a fase de amortização propriamente dita, já que nesse período que sucede a fase de utilização, o término da fase de utilização, vai haver ainda a projeção do financiamento com base no desconto, então ele paga um valor reduzido. Depois do período de carência que inicia os valores maiores. Nesse caso aqui, o estudante não teve dificuldade de pagamento e a minha intenção aqui é só demonstrar o valor da diferença relativa ao valor cobrado pela instituição financeira e o valor efetivamente pago pelo estudante. Então, aqui, depois do término da fase de utilização, ele vai começar a fase de carência. Terminou a fase de carência, ele vai começar, a partir do término dos 18 meses, o pagamento da parcela maior, né? Essa parcela maior é calculada sobre o sistema price de amortização. Aqui a gente nem está tocando nessa questão da price, a gente só está descapitalizando os juros. Se a gente inverter o sistema price, ainda reduz mais o saldo devedor. Então, constatando os pagamentos que ele fez, você vai verificar que de repente o valor já começa a ficar em excesso. Ele teria quitado o contrato no pagamento, aqui na onde começa a ficar negativo, na onde já há excesso. Esse negativo é a Caixa recebendo valores a mais provenientes dos juros calculados de forma irregular. Você vai ver que daqui para cá, a partir do pagamento da prestação de número 70, ele vai começar a sentir a dificuldade, aliás, no pagamento, já que daqui para cá o valor é tudo excesso. Então você veja que ao final, na data do pagamento, quando ele de fato pagou o contrato, ele tinha um excesso já de R$11 mil pagos relativos ao período derivado da capitalização de juros em fórmula composta e, portanto, o excesso. Corrigindo esse valor para os dias atuais, né, que ele, na data da quitação do contrato até os dias atuais, que o processo correu, ele tem um valor de R$ 41.613,67 para receber de volta nesse processo. Aqui está a projeção da correção, considerando a data do pagamento, o valor da diferença e o valor apurado. Esse processo está em curso já há um certo tempo e a gente está buscando essa diferença. Então aqui é só para você ter uma ideia de como funciona o juro composto em se tratando de um contrato bancário muito longo, como é o caso do financiamento estudantil. Você verifica que ele pagou por mais de 2 anos o valor em excesso, ele já era para ter quitado o contrato há 2 anos. Isso fica corrigindo o valor e gerando mais excesso. Daí a necessidade da revisão dos contratos de financiamento. Eu tenho dito várias vezes que os contratos contêm juro capitalizado de forma progressiva e composta, e essa fórmula de juros adotada é muito prejudicial ao estudante recém-formado, que aumenta, como a gente viu no exemplo prático de um estudante que não teve nenhuma dificuldade de pagamento. Nesse caso, ele quitou o contrato, ele não teve nenhuma interrupção, ou seja, ele não teve nenhuma fase de inadimplência durante o período de pagamento. Se há inadimplência, esse valor praticamente aumenta em cerca de 20% em razão dos encargos moratórios cobrados no contrato de financiamento estudantil por conta da inadimplência. Fora as questões de ação monitória, ação para cobrança desse débito acumulado
após o vencimento da terceira prestação consecutiva em atraso, já que o contrato ele prescreve o vencimento antecipado. Então, fica claro aí mais uma vez a cobrança desses valores em excesso, que a gente está demonstrando nos cálculos. Qualquer dúvida que tiver em relação a isso, a gente está à disposição. E seria interessante a gente notar aqui outro ponto, que isso é um contrato que já está quitado e tem o caso também do estudante que está inadimplente e que, portanto, o valor que está acumulado no banco, ele continua a crescer ao longo do tempo através dessa filosofia de juro composto, e essa dívida vai se tornando uma bola de neve e fica praticamente impagável. Se o estudante já não tinha uma condição financeira boa quando ingressou na faculdade, agora com a dívida acumulada durante o período de estudo fica pior ainda. Então é muito recomendado a ação judicial para que haja um equilíbrio contratual entre as partes envolvidas no contrato de financiamento estudantil, já que dessa forma como está, através da cobrança de juro composto, se traduz aí numa dívida praticamente impagável, e a gente sabe muito bem como que é difícil angariar recurso, ainda mais para suprir uma dívida oriunda de um financiamento. Muitos estudantes não ingressaram na profissão que eles se formaram através do financiamento e estão com a dívida aí acumulada durante esse período, com os nomes inscritos em Serasa, enfim, toda aquela discussão bancária que a gente já está acostumado a ver. Então fica aí o nosso registro. Caso você tenha alguma dúvida, a gente está à disposição através do e-mail que você vai localizar em algum ponto desse vídeo. E caso você queira aí um parecer contábil e jurídico sobre seu contrato, você pode estar enviando aí suas dúvidas e os contratos através do e-mail indicado nesse vídeo. Um forte abraço.